Pessoal, Conexões Criativas começa agora e na companhia das poderosas sem conflitos que vocês já conhecem. Marla Camilo Tabelian, Josânia Preto, advogada de família, Paula Maria, advogada e mediadora de conflitos, e Sátina Pimenta, psicóloga. Nós vamos conversar hoje sobre a infância. Sátina, qual a importância dessa fase da vida, a infância? A psicologia do desenvolvimento, marcada por muitos teóricos como Vygotsky, Piaget, Erik Erikson e o próprio Freud, ela vai falar para a gente que a vida ela é dividida em estágios. E a infância é um dos estágios primários e um dos mais importantes. Porque é nesse processo infantil que a criança ela vai ter as primeiras socializações, o primeiro contato com os processos cognitivos, as primeiras afetos, inclusive de como lidar com certos sentimentos, que ela vai descobrir dentro desse momento dela, né? E isso vai afetar os estágios posteriores. Então, a infância vai afetar a adolescência vai afetar a juventude a vida adulta e a vida adulta a nossa velhice. E como a sua infância te definiu? Minha infância não foi fácil não, né? Eu tenho 1,50 m de altura, eu era bem gordinha, então bullying foi contínuo, né? Pintor de rodapé, toquinho de amarrar jegue, umas coisas bem pitorescas, né, desse momento. Então, não foi muito fácil. O que é mais importante, assim, ela, lógico que influenciou, mas eu acho que o que mais influenciou foi a presença dos meus pais nesse movimento, de como eu iria lidar com essas coisas que a infância me trouxe. Eu nunca tive problemas com estudo, sempre fui uma aluna muito boa, na verdade. Então, essa questão da relação com o outro que às vezes me fazia mal. E eles sempre estavam do meu lado e falavam, isso não vai mudar, você não vai deixar de ser baixinha, nós somos baixinhos. Então, como é que você vai se potencializar como sujeito? Hoje, essa é uma coisa muito importante para mim, como eu vou me potencializar. E isso bate na minha cabeça todos os dias, como a Sátina pode ser cada vez melhor. Josânia, você também sofreu bullying, né? Sim, ao contrário da Sátina, pela minha altura e pelo meu peso, que eu era muito magrinha mesmo. Mas eu mesma tinha que me resolver, porque pai e mãe também, não, ao contrário de Sátina, não davam muito importância para isso por conta das minhas irmãs. Eu, caçula de 3, elas também ajudavam a galera toda da rua me chamando de magrela, esqueleto humano, enfim. E eu também não dava, assim, me doía um pouco, mas ao mesmo tempo eu ia lá e estava tudo resolvido. Ia lá, xingava, batia nas meninas que me xingavam e eu resolvia sozinha. Até que um dia aquilo me aborreceu e eu falei assim, então tá, vou consertar o que aborrece em vocês. E virei modelo. E aí, nunca mais ninguém me chamou de magrela e esqueleto humano, né? E aí, comecei a ganhar dinheiro com isso. E então, eu sinto que o bullying, para mim, hoje eu sei o que é bullying. Naquela época, era só um aborrecimento. Eu não ficava triste por isso, não. E, Josânia, quais são as suas recordações de infância? Eu sou temporona, assim, eu tenho um tempo, eu sou 5 anos mais nova do que a do meio e 8 da mais velha. Então eu sempre brinquei muito sozinha, tive que brincar muito sozinha. Só que eu nunca fui sozinha, eu ia pra rua, adorava a rua. Então a minha infância foi muito moleca, eu sempre gostei muito de brincar, fugia de casa para brincar, apanhava por causa disso, mas insistia, sempre... defendi e defendo hoje com os meus filhos que a parte da nossa infância é brincar, é ser feliz, é não ter problema, porque é a melhor parte da nossa vida, né? A melhor época da nossa vida é ser criança. Marli, a sua infância foi no Pará? No Pará, Ivana. Inclusive eu tenho lembranças assim que na minha cidade não tinha nem eletricidade, era gerador. Tinha mato em volta e meus 10 anos de idade, minha mãe me deixava na chácara assim para pescar com meus amigos e voltava depois no final do dia para me buscar. E a gente, criança, ficava lá. Lembro que tinha correntezas
perigosas, quase fui levada uma vez. Mas isso era muito natural naquela época, sabe? Era muito tranquilo, porque era uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Então não tinha um medo de algum risco pelos meus pais de me deixar lá naquela situação, por exemplo. E essa vida solta, livre, de alguma forma você traz na sua personalidade resquícios dessa época? Sim, Ivana, porque hoje, quando eu estou em casa, que eu estou fechada, eu sinto essa necessidade de natureza, de viajar, de ir para fora, de colocar o pé na grama, o pé na terra, de água. Eu sinto essa necessidade, eu penso que isso deve ter sim uma influência da minha infância. Paula, como é ser criança no interior? Ivana, teve seus prós e contras. Cidade pequena, logo eu me lembro de ir para o jardim de infância com meu irmão, que é 3 anos mais novo do que eu, a gente ia a pé, tranquilamente. Havia a casa dos familiares em volta, mas ao mesmo tempo também, ainda sendo interior, é aquela coisa do todo mundo se conhece, passa a ser uma pressão maior, dependendo da situação que você vivencia, né? E você teve que amadurecer cedo? Ivana, infelizmente sim, né? Como já foi o tema de um dos nossos programas, meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 2, então a dinâmica familiar mudou toda. Logo, minha mãe e meu pai mudou de cidade, minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava em casa com meu irmão. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande do interior, no interior naquela época, uma mulher separada, então os filhos ficavam só em casa. Então eu tive que assumir responsabilidades que hoje, olhando para minha filha na mesma idade que eu tinha, eu não consigo conceber de lançar isso sobre ela, né? Eu lembro que as pessoas falavam uma criança carregando outra criança, um bebê carregando outro bebê, e eu passava com meu irmão por ali, tanto que ir para o jardim de infância era essa dinâmica de eu levar o meu irmão, de eu trazer o meu irmão. Mas ao mesmo tempo eu ganhei um companheiro para a vida toda, porque nesse controle exacerbado que minha mãe fazia, para que tivesse controle do que as pessoas iam falar, a gente criava o nosso mundo. Pois é, e hoje são muitas as crianças que têm que assumir responsabilidades muito cedo. Mas isso é um tema para o próximo bloco do Conexões Criativas. Eu já volto. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Desde o primeiro passo, seguimos com você rumo à aprovação. Aqui no Madam, você encontra um ambiente estruturado, com salas de estudos, apoio psicológico, atividades pedagógicas e uma equipe qualificada para elaborar a melhor estratégia para a realização do seu sonho. Madam, o futuro se constrói aqui. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. De volta com Conexões Criativas, depois de um mergulho no passado, nós vamos conversar sobre as crianças de hoje, que vivem suas vidas entre 4 paredes, entre telas e vivenciando problemas. Josânia, você lida constantemente com as questões de família. Qual é o maior dano para uma criança numa separação litigiosa? Então, Ivana, tanto a consensual quanto a litigiosa sempre traz um emocional forte para a criança. Então, eu acredito, Josânia, pela experiência que eu tenho dentro das varas de família, que o maior problema é o emocional da criança. Por quê? Porque os pais, num divórcio litigioso, eles discutem sobre tudo, é guarda, é alimento, é partilha, e eles não ficam só entre eles. Eles colocam a criança como uma moeda de troca.
E aí um quer disputar a guarda e vamos tentar ferir o outro naquilo que dói mais. E geralmente é a criança para a mãe. E aí gera esse puxa, empurra na criança que fere o emocional. Então o maior dano, na minha opinião, é o emocional da criança, o psicológico. E por isso hoje nas varas de família a gente sempre indica que haja uma terapia, um acompanhamento psicológico junto a essas crianças que são frutos de pais separados em processos litigiosos aí. A gente sempre indica isso. Sátina, você acha que é uma realidade das crianças de hoje esse amadurecimento precoce? Bom, o que eu posso dizer em relação aos conteúdos que a gente estuda na psicologia, né? Quando a gente fala de fase de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento, como eu falei no primeiro bloco, os teóricos normalmente eles dão algumas idades. Então eles vão falar, esse estágio de desenvolvimento acontece até tal idade. A infância, ela também vai ter essas características dentro da psicologia do desenvolvimento. Só que para você aplicar isso hoje, com o tanto de informação que as nossas crianças recebem, com o tanto de acesso que elas possuem sobre diversas coisas, não só sobre as tecnologias, mas sobre os ambientes sociais, sobre a própria casa, onde eles se tornam sujeitos mais participativos, isso daí muda, né? E elas acabam tendo uma maior responsabilidade, um maior conhecimento, intervenções que às vezes você para e fala, meu Deus, não é meu filho não, né? Não é uma criança. Marla, quais são as formas de resguardar as crianças nos trâmites cartoriais? Os cartórios de notas só podem fazer serviços onde há consenso, pessoas maiores e capazes. Só que existem alguns serviços, Ivana, que há necessidade da utilização do cartório de notas, como, por exemplo, a procuração para gerir vida social de menor. Se o menor vai para fora do país, por exemplo, e fica com uma outra pessoa que não seja os pais, é importante que os pais passem uma procuração para que ele possa, por exemplo, fazer inscrição numa escola para esse menor de idade. Outra questão importante para a criança e para o adolescente é a questão da nomeação de um tutor. Ambos os pais, em conjunto, é importante, eu ressalto isso, principalmente agora na época de pandemia, fazer essa nomeação de tutor, porque caso os dois venham a falecer, já se sabe quem será a pessoa que vai cuidar dessas crianças. Paula, nas situações de mediação de conflitos, como você procura salvaguardar a integridade física, moral e psicológica das crianças? Vale ressaltar, primeiramente, Ivana, que o papel do mediador em uma mesa não é de opinar, sugerir, dar sugestões sobre as questões em pauta, mas levar as pessoas a um caminho de consenso. Então, o primeiro ponto que o mediador deve fazer em mesa é mapear o conflito. Qual o nível daquele conflito? Qual a escala daquele conflito? É um conflito mais brando, é um conflito mais acirrado, que levou a um divórcio litigioso? Como eu disse, eu mapeio também os integrantes, as partes daquela mesa. E quando há uma criança em mesa, para mim, ela também passa a ser o meu cliente, não são só apenas os adultos. Então, ali nós vamos trabalhar ao princípio de separar as pessoas do problema, concentrar nos interesses e não nas opções, né, que são os pedidos. Então, eu vou para além dos pedidos dos pais, verificar também as necessidades e os pedidos daquela criança, que não está ali falando em nome próprio, mas está falando pelos seus próprios pais. Então, muitas vezes, na caminhada ao consenso, verifica-se a necessidade de um acompanhamento psicológico, quer seja para a criança, quer seja para os pais, ou quer seja enquanto família. Então, o diálogo que está dentro da mediação é um papel fundamental, inicialmente, para mapear o conflito, entender a necessidade dessa criança naquela situação de conflito entre os pais e, a partir daí, sim, salvaguardar a integridade física, moral e psicológica. Não porque um terceiro está pedindo, mas porque os próprios pais tiveram consciência daquela necessidade. Obrigada, Paula. E nós temos mesmo que buscar cada vez mais medidas para proteger as nossas crianças. O Conexões Criativas fica por aqui. E eu espero por você na próxima semana com mais informação.
de meio ambiente, sustentabilidade, educação, inovação, empreendedorismo e indústria criativa. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta.